Muito bem, querido aluno, querida aluna do IMP Concursos, professor Léo Van Holt, de novo, para nós revisarmos as aulas de Direito Constitucional, gente, sobre processo legislativo ordinário, agora com a deliberação parlamentar, tá bom? A gente começa revisando o artigo 64 da Constituição Federal. Gente, a discussão e a votação dos projetos de lei, eles começam geralmente na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal? Na Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, muito bem. E eu te pergunto, quais são os únicos projetos de lei, tá, que podem começar no Senado Federal? Projeto de lei de iniciativa de senador, de comissão do Senado ou de comissão mista, de acordo com o artigo 142 do Regimento Comum, porque a comissão mista de deputados e senadores vai apresentando projetos de lei alternadamente entre Câmara e Senado. Muito bem, gente. O resto tem a Câmara dos Deputados como casa iniciadora. Presidente da República, TCU, Ministério Público, tribunais, cidadãos, obviamente, deputados e comissões da Câmara e por aí vai. Beleza? Agora vamos para uma outra pergunta. Sobre as emendas, pessoal. As emendas ao texto, né, do projeto de lei podem ser apresentadas por ah, membros do Congresso e por comissões? Sim, por membros e comissões, obviamente. Na Câmara dos Deputados, a gente vai ter a possibilidade de emenda de deputado e de comissão da Câmara, Senado Federal, de senador e comissão do Senado, tá? Essa emenda pode ser apresentada tanto nas comissões quanto no plenário, gente? Com certeza, elas podem ser apresentadas nesses dois momentos. Pessoal, existe alguma outra autoridade extraparlamentar que, em algum tipo de projeto específico, pode apresentar algo que a doutrina entende como emenda? Sim, e eu já queria que você respondesse qual, né? Pelo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal, gente, o presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso para propor modificação nos projetos de leis orçamentárias, enquanto não iniciada a votação na Comissão Mista de Orçamentos, tá? Não é no plenário do Congresso Nacional, é na Comissão Mista de Orçamentos, enquanto não iniciada, tá? Como é uma lei grande, um projeto de lei grande, ele costuma ser parcelado, tá? Parcelada a sua votação. Então, enquanto não tiver, tá, a votação do projeto de lei orçamentária na Comissão Mista de Orçamentos, a parte que se quer alterar, o presidente da República pode enviar uma mensagem presidencial nos projetos de leis orçamentárias, modificando. E a doutrina acha que isso tem uma natureza de emenda parlamentar. Quer dizer, de emenda, né? Não é de parlamentar, é a única possibilidade de emenda extraparlamentar. O resto, gente, Tribunal de Contas não emenda, Judiciário não emenda os seus próprios projetos, tá? Não acontece. Bom, uh, é possível a apresentação de emenda parlamentar em projetos de iniciativa privativa de outro poder, gente? Sim, o Supremo permite, só que ele exige dois requisitos. Quais são esses requisitos? A emenda deve guardar pertinência temática com a matéria do projeto de lei, tá? A fim de que não haja, por exemplo, burlas a outras iniciativas legislativas privativas, tá bom, gente? Tem que ter pertinência temática. E eu quero que na prova do concurso você seja bem rigoroso quanto à pertinência temática, tá? Porque um projeto de lei que crie 200 cargos no TRT da 10ª região não pode dispor sobre o ticket, né, o auxílio alimentação dos servidores do TRT da 10ª região. Não pode, tá? Porque isso não tem pertinência temática com aquilo que estava sendo discutido no projeto de lei original de iniciativa privativa do TST, né, que eu estava falando de TRT.
A emenda deve guardar pertinência temática e o outro requisito, a emenda não pode provocar aumento da despesa originalmente prevista, tá bom? No projeto original de iniciativa privativa né, desse outro poder. E aí, pessoal, a gente vai para o artigo 63, que vai exatamente discutir, ou seja, cabe emenda parlamentar em projeto de iniciativa privativa de outro poder, a gente viu quais são os requisitos, ter pertinência temática para não existir o famoso jabuti e você não ter um aumento de despesa, mas o artigo 63 da Constituição vai exatamente aprofundar um pouco esse aumento de despesa. Eu te pergunto, é possível uma emenda parlamentar num projeto de iniciativa privativa, tá? Por exemplo, da organização dos serviços administrativos dos tribunais federais ou do Ministério Público? Não. O artigo 63, inciso 2, diz que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos dos tribunais federais e do Ministério Público. Matérias que a gente sabe que são de iniciativa privativa, tá bom, gente? Dessas autoridades. A organização do MPU é certo que é compartilhado entre o PGR e o presidente da República, mas, de qualquer modo, não está à disposição do parlamentar. Então, nesses casos do artigo 63, inciso 2, organização dos serviços administrativos dos tribunais e do MP, não cabe emenda que aumente a despesa. E nos serviços administrativos da Câmara e do Senado, passando ali um projeto de lei sobre a organização, tá, dos serviços da Câmara e do Senado, pode ter uma emenda de um parlamentar aumentando a despesa? Também não, porque isso está previsto no artigo 63, inciso 2. É uma proibição para evitar que os servidores do Legislativo, que estão ali muito próximos dos parlamentares, consigam ali aumentos muito significativos ou talvez desproporcionais por essa, né, proximidade. É o que eu consigo, gente, também explicar, porque é da alçada do próprio Legislativo, mas a mesa diretora é quem tem a iniciativa privativa dessas matérias e um deputado, um senador, não pode propor emenda aumentando a despesa. Simplesmente não vai ter emenda aumentando a despesa. E nos projetos de iniciativa exclusiva, privativa do presidente da República, cabe aumento de despesa? Qual é a regra e qual seria a exceção, se ela existe? A regra é que não cabe aumento de despesa nos projetos de iniciativa exclusiva ou privativa do presidente da República, por exemplo, criar 200 cargos de auditor na Receita Federal. Agora, existe a ressalva, tá, das emendas aos projetos de LDO e de LOA, tá bom, gente? Então, existe essa grande ressalva que está prevista nos artigos 166, parágrafos 3º e 4º. E eu já te pergunto, dentro dessa possibilidade de haver um aumento de despesa na emenda à LDO ou à LOA, a emenda à LDO, ela deve ser compatível com o PPA? Sim, se ela quiser aumentar a despesa, maravilha, mas ela tem que ser compatível com o plano plurianual. E uma emenda à LOA, ainda que aumente despesa, ou principalmente se ela aumentar a despesa, ela vai precisar ser compatível com a LDO e com o PPA? Sim, esse é um requisito, gente, que não pode ser descumprido, tá? O respeito a esse planejamento orçamentário, a esse ciclo orçamentário dessas leis que são concatenadas, tá? Muito bem. Aí eu te pergunto, uma emenda a um projeto de lei orçamentária, ele pode aumentar, nessa emenda, aumentar a despesa original da LOA, se houver compatibilidade com a LDO e com o PPA. E se ela corrigir erros ou omissões, como, por exemplo, a diferença de
previsão de crescimento econômico e de maior arrecadação? Sim, é possível que isso aconteça, tá? Porque o 166, parágrafo 3º, diz que tem que respeitar a LDO e o PPA, e mais um requisito, ou corrigir erros ou omissões, e aí eu já dei o exemplo em aula, e aqui estou falando que isso pode acarretar o aumento da despesa quando a gente fala de uma arrecadação a maior, pelos índices econômicos, ou então, tá, se essa emenda indicar os recursos necessários, aí eu estou falando de remanejamento, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. É a outra hipótese. Mas eu te pergunto, existem 3 casos que a Constituição não permite esse remanejamento para você aumentar uma despesa em uma dotação orçamentária por meio de uma diminuição ou anulação de despesa de uma outra dotação. Quais são as 3 dotações que você não pode tirar dinheiro? Dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, ou seja, juros da dívida pública, e transferências tributárias constitucionais para estados, DF e municípios. Tá, gente? Nesses 3 pontos não pode haver emenda que uh, pretenda aumentar despesa tirando desses lugares. Tá bom? Muito bem. Então, a gente tem essa possibilidade, tá, de aumento, sim, de despesa em projetos de lei de iniciativa privativa do presidente da República, mas apenas nesses casos de leis orçamentárias. Muito bem, gente. O projeto de lei ordinária, ele vai ser aprovado com maioria simples, presente a maioria absoluta. A gente sabe que essa votação pode acontecer no plenário ou nas comissões, pela tramitação conclusiva, tá, de um projeto de lei nas comissões, que a gente sabe que, né, pelo artigo 58, parágrafo 2º, se não houver recurso de 1/10 dos membros da casa, é possível que um projeto de lei ele seja discutido e votado nas comissões, dispensando o plenário. Então, a aprovação pode acontecer nas comissões ou no plenário. Mas eu estou preocupado agora com a rejeição, gente. Essa rejeição, que pode acontecer nas comissões ou no plenário, porque as comissões podem decidir também pela rejeição, gera o chamado princípio da irrepetibilidade. Tá? Eu vou afirmar algo aqui, você vai me dizer certo ou errado. Tá? A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma legislatura, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso. Errado, porque não é legislatura, é sessão legislativa, tá? Se a matéria constou de um projeto de lei rejeitado, essa matéria, ela somente poderá constituir objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa, se houver a subscrição por maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso. Esse é o princípio da irrepetibilidade. Muito carinho com ele, tá bom? E eu vou fazer uma pergunta com base na jurisprudência do Supremo, tá? O princípio da irrepetibilidade da proibição, ou pelo menos da exigência de maioria absoluta para a reapresentação, ela não é aplicada, ou o princípio não é aplicado, pela simples rejeição de um substitutivo a um projeto de lei. Certo ou errado? Certo foi o que o Supremo decidiu. Se você simplesmente rejeita o substitutivo de um projeto de lei, pessoal, na sequência, nas regras regimentais, você vai agora votar o texto principal do projeto de lei. Então, não é porque você rejeitou o substitutivo que agora você está proibido de votar o texto original do projeto de lei. Então, isso é tranquilo, né? O Supremo teve que falar isso, mas a mera rejeição de um substitutivo não, não atrai a aplicação do princípio da repetibilidade em relação à matéria que está no projeto de lei. Muito bem, gente. Agora a gente vai para um último conhecimento, que é o seguinte. O artigo 65, ele diz o seguinte, tá? E aí eu vou te falar algo, você vai me dizer se é certo ou se é errado. O projeto de lei
aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se a casa o rejeitar. Está certo ou está errado? Eu li a letra do artigo 65, gente, que tem um erro quando diz sanção ou promulgação. Na verdade, eu estou lendo a letra, se cai a letra, né, numa banca mais literal ou numa questão mais literal, marque correto. Mas a ideia é mesmo de sanção. E eu vou repetir. O projeto aprovado por uma casa, ele vai ser revisto pela outra em um só turno de discussão e votação e enviado à sanção se a casa revisora aprovar ou arquivado se a casa revisora rejeitar. Não tem nada de difícil aí, né, não? Agora, vamos para o parágrafo único. Sendo o projeto emendado, ele volta à casa iniciadora. Certo ou errado? Certo é a letra do parágrafo único do artigo 65, pessoal. Portanto, ah, não ainda traga a jurisprudência que nós já vimos do Supremo, se tem ou se não tem mudanças de mérito no sentido do texto. A literalidade da Constituição simplesmente fala genericamente. Sendo o projeto emendado, ele voltará à casa iniciadora. Gente, muito bem. A ideia de que o projeto volta para a casa iniciadora, se for emendado, agora eu vou trazer a jurisprudência do Supremo. Se as emendas da casa revisora forem apenas de mera redação, que não alterem o mérito, o sentido da proposição, isto vai provocar, ainda assim, a necessidade de envio à casa iniciadora, ou se a casa revisora fizer meras emendas de redação, você pode enviar esse projeto à sanção presidencial. Pode mandar a sanção presidencial. O Supremo entendeu que só precisa voltar para a casa iniciadora se as emendas forem de mérito, tá bom? Agora, pessoal, vamos para um conhecimento doutrinário, tá? E aí a gente finaliza, tá? Inclusive, a gente finaliza a deliberação parlamentar. E a próxima é a última, deliberação executiva. Muito bem. Minha pergunta é: se a casa iniciadora, recebendo essas emendas da casa revisora, tá? Ela rejeitar todas as emendas da casa revisora, a casa iniciadora tem o poder de enviar ao presidente da República o projeto de lei tal qual a casa iniciadora concebeu? Sim, é o sistema trifásico que tem uma predominância da casa iniciadora, pessoal. Portanto, a casa iniciadora pode aprovar, total ou parcialmente, as emendas da casa revisora, e no caso de rejeitar todas as emendas da casa revisora, a casa iniciadora terá feito com que sua vontade prevaleça integralmente, e isso é regra do jogo, tá? Isso pode acontecer quando o Senado for casa iniciadora, tá? Porque no sistema trifásico, a casa iniciadora tem preferência, mas a casa iniciadora geralmente é a Câmara dos Deputados. E eu pergunto a vocês outra coisa, tá? Vamos lá. A casa iniciadora, ao analisar as emendas da casa revisora, ela pode fazer subemendas? Ela pode fazer alterações em cima das alterações da casa revisora? Não. Isso é doutrina pesada que cai de vez em quando, não é raro cair em prova, tá? A casa iniciadora pode aprovar ou rejeitar, total ou parcialmente, as emendas da casa revisora. Não pode subemendar as emendas da casa revisora, senão você teria um problema de talvez exigir o retorno para a casa revisora. E, na verdade, a revisora já falou, emendou o projeto e a iniciadora ou vai concordar ou vai rejeitar, de acordo com as regras do jogo, mandando como a última que dá a palavra, tá? Mas sem modificar as emendas da casa revisora. É isso, e a gente fez uma revisão de toda a parte de deliberação parlamentar, pessoal. Um abraço e até daqui a pouco.